Tem certeza? Foi. Olá, seja bem-vindo a mais uma transmissão ao vivo da Academia de Pregadores. Estamos hoje com este evento especial, esta aula gratuita para você, ao vivo, onde nós iniciaremos um novo projeto. São mais 3 cursos para abençoar a sua vida, especialmente para os assinantes que estão conosco aqui na Academia de Pregadores. Mas hoje, até mesmo você que ainda não é um assinante, terá esta oportunidade de desfrutar deste conteúdo rico e especial que nós estamos disponibilizando. Pastor Wanderson Silva já vai iniciar a ministração da aula dentro de instantes, mas antes eu quero falar um pouquinho sobre o que é que nós iremos apresentar a você nesta oportunidade e a partir de hoje, semanalmente, este novo projeto. Nós iremos trazer aulas preparatórias para os professores da Escola Bíblica Dominical, a nossa EBD, que terá como base a revista da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, da CPAD. Nós iremos, ao longo dos meses, ministrar estas aulas para que você, professor, possa ter subsídios, possa estar mais preparado, ter mais conteúdo para levar até os seus alunos. Sabemos que é de grande importância a escola dominical nas igrejas e muita gente precisa de alguma coisa a mais para incrementar os seus estudos, para que a sua classe seja cada vez melhor, e este é o objetivo da Academia de Pregadores. Nós recebemos muitos pedidos para ministrarmos sobre a Escola Bíblica Dominical e por isso nasceu este projeto que hoje está chegando até você. Esta é a aula inaugural, é o início. Nós iremos ter aqui a aula da classe adultos, mas além da classe adultos, teremos também a classe de jovens e a classe de adolescentes. Na classe de jovens, quem irá ministrar para nós é o pastor Rafael Belo. Pastor Rafael já está também preparando suas aulas e vai falar para os jovens, para você que é professor de jovens, e vai poder ter aqui um conteúdo especial para os seus alunos também. Na classe adolescentes, estará conosco o pastor Tiago de Assis, um jovem pregador da Palavra de Deus que tem sido muito usado por Deus para falar com os adolescentes e com a linguagem que eles entendem. E com certeza o pastor Tiago também vai contribuir muito para você, que é professor desta garotada muito especial, esta faixa etária muito especial, e vai trazer conteúdo importante para a sua escola dominical. Mas hoje nós teremos aqui a aula para a classe dos adultos, para você preparar a sua aula de domingo. Já do próximo domingo você poderá ter um conteúdo especial, um conteúdo rico e novo para acrescentar à sua lição, iniciando muito bem esse 4º trimestre da Escola Bíblica Dominical de 2015. Antes de nós começarmos a aula, eu quero falar para você da Academia de Pregadores como um todo, o que é a Academia, a melhor escola de teologia online do Brasil, que tem revolucionado, trazendo novidades, trazendo cursos de alta qualidade, trazendo conteúdo relevante para você e por um preço que é insignificante, é irrisório, por uma mensalidade muito pequena, que não pagaria nenhum dos cursos que aqui estão e você pode fazer todos eles ao mesmo tempo. Como que funciona? A Academia de Pregadores não vende cursos avulsos. Ela vende uma assinatura, um plano de assinatura mensal que dá direito ao aluno a fazer todos os cursos dentro do site. Então você pode fazer a sua assinatura, vai pagar apenas R$ 49,90 por mês e ao fazer a assinatura você tem liberado o conteúdo do site, todos os cursos, pode se inscrever naqueles que deseja estudar e a partir de então começa a liberar uma aula de cada curso por semana. Todos os nossos cursos são previamente gravados e algumas aulas nós temos ao vivo para você, alguns eventos especiais são ministrados ao vivo
para os nossos alunos, para os nossos assinantes e você que, quem sabe, hoje está pela primeira vez conhecendo a academia e conhecendo este novo projeto. Então, faça a sua assinatura, entre agora no site academiadepregadores.org, você que está no YouTube, visita lá o site, faça a sua assinatura e não perca as próximas aulas. Esta hoje é gratuita, é o lançamento, mas nós teremos toda a continuidade e é um projeto que não tem data para terminar, trimestre após trimestre da IBD, você vai poder acompanhar também as nossas aulas especiais preparatórias com subsídios para os professores da Escola Bíblica Dominical. Tá certo? Que bom ter você conosco. É um prazer ter a sua audiência mais uma vez. Um abraço muito especial e caloroso para você que é assinante. Glória a Deus por sua vida. Parabéns a você que já tomou essa decisão, você que já está estudando conosco. Que bom ter a sua companhia aqui mais uma vez. Se você deseja mandar um alô para a gente, fazer alguma pergunta, durante a transmissão ao vivo, quem sabe você quer mandar aqui um recado, entra lá no Facebook, corre ali na página da Academia de Pregadores, facebook.com/Academia de Pregadores, tem uma postagem agora, das 11 horas, com este tema, né, da transmissão ao vivo. Você deixa o seu comentário que nós vamos receber aqui e no final a gente manda um abraço especial para você. Vai lá, facebook.com/Academia de Pregadores. Também temos o nosso Instagram, Academia de Pregadores no Instagram, no YouTube também, youtube.com/Academia de Pregadores. Ali tem muitos vídeos, tem aulas grátis para você que quer conhecer um pouco mais o nosso projeto. É só acessar e se inscrever no nosso canal também, tá ok? Eu vou falar agora sobre o nosso professor de hoje, pastor Anderson Silva, que estreia aqui na Academia de Pregadores, neste curso para os professores da Escola Bíblica Dominical. Eu tenho aqui anotado alguns detalhes do nosso professor para você conhecê-lo um pouco melhor e já já ele vai ter o prazer de ministrar para nós. Pastor Anderson Silva é professor de diversas disciplinas em cursos de bacharel, médio e básico em teologia. É bacharel em teologia e pós-graduado em teologia sistemática pela Faculdade Evangélica de Teologia, a FAT de BH. Leciona várias outras matérias teológicas, é palestrante, conferencista, desenvolve seminários de formação, treinamento e atualização nas áreas de família, obreiros, jovens e lideranças. É membro da Igreja Assembleia de Deus em Belo Horizonte, casado, pai de 3 filhos, filho de uma família cristã evangélica, é policial militar por profissão, serve ao Senhor como pastor da igreja e tem dedicado a sua vida ao ministério do ensino e da pregação da palavra de Deus. Trabalha ainda com projetos missionários no Brasil e em outros países e, atualmente, o pastor Anderson Silva ocupa o cargo de diretor do Departamento Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus do Ministério em Belo Horizonte. É um prazer tê-lo conosco, pastor Anderson. Seja bem-vindo. Estaremos lhe ouvindo a partir de agora, nesta sua estreia na Academia de Pregadores, com este conteúdo que é tão importante, trazendo ensinos tão valiosos para os professores da IBD e também para todos os demais alunos da academia que querem aprender mais da palavra de Deus. Seja bem-vindo. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, irmão Erli. A paz do Senhor aos nossos alunos aqui da Academia de Pregadores. Eu quero, primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos concedeu de estar aqui. Quero agradecer o convite da Academia de Pregadores por nos propiciar este momento tão agradável de ensino da Palavra de Deus. Eu quero também parabenizar a Academia de Pregadores por essa iniciativa, esse investimento na área da Escola Bíblica Dominical. Nós sabemos que a Escola Bíblica Dominical iniciou há séculos atrás, por Robert Reis, com o objetivo não só de transmitir um ensino teológico para as pessoas, mas também de transformar a vida das pessoas, modificar a vida das pessoas e contribuir para a formação de cidadãos melhores para a nossa sociedade. Eu sou professor da Escola Dominical há 23 anos. Assumi a minha primeira classe de Escola Dominical, ainda bem jovem, aos 16 anos de idade. E já há 23 anos, para a glória do nome do Senhor, estamos trabalhando, ministrando aulas hoje para os nossos professores de escola dominical da nossa igreja Assembleia de Deus em Belo Horizonte.
E nós aprendemos ao longo da história ao longo dessa nossa vida de ensino, da nossa experiência nessa área, que a escola dominical é a maior agência de ensino da igreja. Na verdade, alguns acreditam que a maior agência de ensino da igreja é o seminário teológico, mas a escola dominical é verdadeiramente a maior agência de ensino da igreja, porque é a escola que evangeliza enquanto ensina. É a escola onde nós temos a oportunidade de alcançar todas as faixas etárias da igreja. É a escola onde nós temos a oportunidade de alcançar crentes e não crentes. A escola dominical realmente deve funcionar em cada igreja como a mola propulsora do departamento de ensino de cada igreja, e ela tem o seu valor. É muito especial para a nossa vida como crentes, para a nossa formação ministerial e para a nossa ação evangelizadora da igreja. Portanto, meus parabéns à Academia de Pregadores por essa iniciativa. Com toda certeza, nós temos a convicção que este projeto será um sucesso, assim como os demais projetos da Academia de Pregadores, e nós convidamos realmente a todos vocês que estão nos assistindo. Talvez você ainda não é um aluno, não fez a sua inscrição, não se matriculou ainda na Academia de Pregadores, que você realmente possa entrar neste projeto. Talvez você não se interessou ainda por alguns cursos, mas através deste novo projeto da Escola Dominical, é uma nova porta que Deus está te abrindo para que você possa participar não só deste projeto, mas de todos os demais que são projetos brilhantes e que visam, sem dúvida, o crescimento e o aprimoramento da Igreja do Senhor e principalmente de você, nosso aluno, que tem vontade de continuar trabalhando para o reino do Senhor. Muito bem, esse novo projeto nós iniciaremos com, o irmão Eli já disse que não tem prazo para findar. Nós estamos iniciando hoje esse projeto, mas a cada trimestre nós estaremos aqui, em nome de Jesus, para subsidiar os nossos professores, para fornecer aos nossos professores algumas ferramentas que serão muito importantes para a sua ação pedagógica dentro do ensino da pedagogia cristã para a glória do nome do Senhor Jesus. E neste nosso novo projeto, nesse início, nós iniciaremos com as lições, já dita pelo irmão Eli, as lições da CPAD, nesse nosso quarto trimestre, o último trimestre do ano de 2015. As nossas lições da CPAD neste trimestre são comentadas pelo pastor Cláudio Honor de Andrade, um homem que tem vasta experiência na área do ensino e na área teológica e com toda certeza vai contribuir muito para o nosso aprendizado. Eu gostaria, antes de iniciarmos a ministração da primeira lição, esse é o nosso objetivo nessa aula inaugural, essa aula gratuita para todas as pessoas que terão oportunidade de, a partir de agora, se unir a nós na Academia dos Pregadores, a fim de produzir um grande crescimento para o reino de Deus, para a obra do Senhor Jesus, visando a salvação de almas, sem dúvida, mas também visando o seu crescimento como obreiro na casa de Deus. Então, antes de iniciar a ministração da nossa primeira aula, eu gostaria de passar sobre os assuntos das 13 lições que nós ministraremos durante este trimestre. Muito bem, como vocês podem ver na tela que está aqui ao meu lado direito, as lições desse trimestre falarão sobre o começo de todas as coisas. É um estudo sobre o livro de Gênesis, o primeiro livro do Pentateuco, escrito por Moisés. Quando nós estudamos sobre o Pentateuco, nós aprendemos que o Pentateuco é a base de toda a Bíblia, não só do Antigo Testamento, mas a base de toda a Bíblia, todos os princípios divinos, o que eu chamo nos cursos teológicos, quando estamos em sala de aula com os nossos alunos, ministrando a matéria de panorama do Antigo Testamento, eu costumo dizer que o Pentateuco nos apresenta o modus operandi de Deus, a maneira como Deus age, a maneira como Deus vai tomar as suas atitudes. O princípio de tudo isso está no Pentateuco. Nós teremos a oportunidade, nesse quarto trimestre de 2015, de estudar, então, o livro de Gênesis, o primeiro livro do Pentateuco. Nós estudaremos hoje, na nossa aula inaugural, nós estudaremos a lição de número 1, e o título da nossa lição é Gênesis, o livro da criação divina. Nós estudaremos na semana que vem a lição de número 2, a criação dos céus
e da terra. Uma lição que está dividida em 8 tópicos, que será de grande crescimento para a nossa vida. A terceira lição, na semana posterior, nós estudaremos sobre "E Deus os criou, homem e mulher". A maneira que Deus fez o homem e a mulher, o ser humano, a coroa da sua criação. Fique conosco e com toda certeza essa lição vai ser de grande crescimento para a sua vida espiritual e para a sua vida pedagógica, a sua vida acadêmica, dentro da visão da pedagogia cristã. A lição de número 4, nós estudaremos a queda da raça humana, como o pecado entrou no mundo, como o pecado perpetrou pela vida da raça humana, como o pecado de Adão se perpetuou, como o pecado de Adão realmente chegou até nós. A lição de número 5 vai nos falar sobre Caim era maligno. Não obstante ser um filho dado por Deus a Adão e Eva, não obstante Eva louvar ao Senhor pelo nascimento de Caim, Caim deixou com que permitiu que Satanás arrebatasse o seu coração. A lição de número 6, nós estudaremos sobre o impiedoso mundo de Lameque. E nós aprenderemos que a geração de Lameque, ou que a nossa geração, se assemelha à geração de Lameque. A lição de número 7, nós falaremos sobre a família que sobreviveu ao dilúvio, a maneira como Deus preservou a família de Noé. E com toda certeza, assista a nossa aula, assista a essas aulas junto com a sua família, para que haja um crescimento da sua casa também, que este seja um momento semanal para a sua família, um momento de culto doméstico, de crescimento e aprimoramento para toda a sua família. A lição de número 7, então, vai nos falar sobre a família que sobreviveu ao dilúvio. A lição de número 8 vai nos falar sobre o início do governo humano. No estudo dispensacionalista, que é uma visão teológica pentecostal da teologia, nós estaremos estudando o início do governo humano e veremos uma das dispensações que vale a pena estudar de forma pedagógica, uma das dispensações que é a dispensação do governo humano. Nós estaremos estudando na lição de número 8. A lição de número 9, nós vamos estudar sobre bênção e maldição na família de Noé. E nós perceberemos que, embora Noé foi um homem justo, temente a Deus, um homem que andava com Deus, só de 2 homens a Bíblia diz desta forma: Enoque andou com Deus e Noé andou com Deus. Não obstante Noé andasse com Deus, ocorreram situações de bênção e de maldição na sua família. Esteja conosco na lição de número 9. A lição de número 10 vai falar sobre a origem da diversidade cultural da humanidade. Será uma lição que vai nos subsidiar, vai nos dar argumentos para que nós possamos ter discussões bíblico-teológicas, mas com uma visão social, com uma visão antropológica em todas as áreas da nossa sociedade. A lição de número 11 vai falar sobre Melquisedeque abençoa a Abraão. Melquisedeque é um dos tipos de Cristo em Gênesis. O sacerdote que a Bíblia não traz, o sumo sacerdote, não é? O sacerdote, aliás, que a Bíblia não traz a sua genealogia. E o escritor aos Hebreus vai falar que o sumo sacerdócio de Cristo é da ordem de Melquisedeque. Com toda certeza, nessa lição, você terá grande crescimento espiritual e grande crescimento também teológico. A lição de número 12 vai nos falar sobre Isaac, o sorriso de uma promessa. As promessas de Deus se cumprem. Deus prometeu a Abraão um filho quando ele tinha 70 anos, e ele esperou 30 anos para que a promessa se cumprisse. Mas Isaac é o sorriso de uma promessa. Nós estudaremos na lição de número 12. E ao final do nosso trimestre, eu tenho certeza que você ainda estará conosco aqui na Academia de Pregadores, para que você continue tendo este crescimento espiritual, crescimento pedagógico, teológico, para ser um instrumento de Deus à frente da sua classe. Na lição de número 13, encerrando o nosso trimestre, nós falaremos sobre José, a realidade de um sorriso. O maior tipo de Cristo na Bíblia é José do Egito, um homem que teve uma vida e com toda certeza serve de grande exemplo para nós em todas as áreas. Fique conosco na Academia de Pregadores, aproveite semanalmente os estudos, as nossas aulas, e com toda certeza você terá um grande crescimento para a glória do nome de Jesus. Muito bem,
Vamos então à nossa primeira lição, vamos à nossa primeira aula, a lição de número 1. A lição de número 1, os irmãos perceberão que durante todo o nosso período de estudo, durante todo esse trimestre, a cada semana, nós não teremos condição de ler a lição. Eu sempre digo em seminários para professores de escola dominical que o professor de escola dominical não pode ler a lição na frente da classe. A lição é para ser comentada. E com toda a certeza, aqui na Academia de Pregadores, você terá um apoio, um suporte muito grande para isso, a fim de que você ministre as suas aulas de forma acadêmica, ministre as suas aulas utilizando todos os instrumentos da pedagogia, da educação cristã e, sobretudo, que você seja um professor com aulas cada vez mais dinâmicas. O professor, então, ele não tem o direito de ler a lição na frente da classe. Eu costumo dizer ainda que o professor não pode ler a lição, ele precisa estudar a sua lição de escola dominical e se preparar, orar, pedir a graça de Deus sobre a sua vida, pedir que o Espírito Santo o use de forma poderosa, use os seus lábios. Me chama muita atenção nesse aspecto o que Davi disse ao final da sua vida, lá no livro de 2 Samuel, no capítulo de número 22 ou 23, Davi, ele expressa, falando as suas últimas palavras, ele expressa da seguinte forma, a maneira como Deus o usou durante toda a sua vida. Ele diz o seguinte: o Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Que esta seja a tua convicção como professor de escola dominical. Que o Espírito do Senhor fale por teu intermédio e que a palavra de Deus esteja na tua língua. Então ore, jejue, busque de Deus a inspiração, peça ao Espírito Santo que realmente ele use, mas não se furte de estudar, de preparar a sua lição e estar conosco toda semana aqui na Academia de Pregadores. A nossa primeira lição, como nós já falamos, é a lição de número 1, do dia 4 de outubro de 2015. Domingo próximo, nós estaremos estudando o livro de Gênesis. E o título da nossa lição é Gênesis, o livro da criação divina. Gênesis, o livro da criação divina. O nosso texto áureo está em Gênesis capítulo 1 e o versículo 1, que nos diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. É muito importante que o professor perceba que o assunto da lição vai girar em torno do texto áureo. Embora nós temos uma leitura bíblica em classe, para lermos com a classe, para meditarmos, todo o assunto da lição gira em torno do texto áureo. O texto áureo, na verdade, é o texto básico da nossa lição. E é isso que nós vamos estudar nessa primeira lição. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A verdade prática, que é uma verdade que vai permear todos os pontos da nossa lição, nos diz o seguinte: se o livro de Gênesis, sem o livro de Gênesis, as grandes perguntas da vida ainda estariam sem respostas. E nós vamos aprender nessa lição que o livro de Gênesis nos dá um relato lógico e ordenado da criação do mundo e do início de todas as coisas, a fim de que as grandes perguntas da vida realmente tenham uma resposta bíblica, uma resposta teológica, mas uma resposta lógica, para que nós possamos crescer em conhecimento. O objetivo geral da nossa lição: você, professor, precisa atentar-se para todos os objetivos da nossa lição, de cada uma das lições. Em cada lição nós temos o objetivo geral e os objetivos específicos. Os objetivos específicos correspondem a cada ponto da lição. Em cada ponto da lição comentada pelo autor, nós temos um objetivo específico. Mas nós temos o objetivo geral e durante as nossas aulas nós faremos questão de frisar pelo menos o objetivo geral, acreditando que você, professor, você, aluno aqui da Academia de Pregadores, já estudou a sua lição, vai preparar a sua lição e vai realmente absorver todos esses objetivos específicos, objetivos de cada ponto da lição, para atingi-los na sua sala de aula. Entretanto, nós faremos questão durante todas as nossas aulas, durante esse trimestre, de frisar o objetivo geral. Nesta primeira lição,
nós temos como objetivo geral o seguinte: apresentar um panorama geral do livro de Gênesis. Aos nossos professores da escola dominical, ali em Belo Horizonte, ali, como diz o mineiro, ali em Belo Horizonte, nós sempre falamos no início do trimestre que geralmente a primeira lição das nossas revistas trimestrais é uma lição introdutória. Você, como professor, precisa ter esta visão. A nossa primeira lição, a lição que nós ministraremos nesta aula de hoje, é uma lição introdutória. A lição de número 13 é uma lição que realmente faz o fechamento do trimestre. Se você, como professor, tiver esta visão, você já estará trilhando os caminhos de um bom professor da pedagogia, na pedagogia da educação cristã. Então, nessa lição, nós temos como objetivo geral apresentar um panorama geral do livro de Gênesis. Com toda certeza, você terá a oportunidade, e nesta aula o que nós queremos é lhe fornecer alguns subsídios teológicos. São assuntos que nós tratamos em panorama do Antigo Testamento, onde nós temos a oportunidade de estudar cada um dos livros do Antigo Testamento e fornecer aos nossos alunos alguns argumentos, subsídios teológicos, para que eles possam realmente ter argumentos sólidos diante da sua classe. O ponto central da nossa lição nos diz o seguinte: o livro de Gênesis responde às grandes perguntas da vida. Quem criou o universo e de onde viemos? Nós sabemos que essas perguntas são perguntas que ecoam pelos séculos, desde que os gregos dominaram o mundo. Os filósofos gregos que influenciam toda a filosofia que nós estudamos até os nossos dias, estas eram algumas, ou pelo menos duas de suas grandes perguntas. Quem somos? De onde viemos? Para onde estamos indo? E durante este trimestre, através do livro de Gênesis, nós conseguiremos dar uma resposta plausível, favorável, uma resposta sólida e consistente a estas perguntas. Fique conosco e com toda certeza Deus terá grandes coisas para a sua vida e para o seu coração. Você perceberá durante as nossas aulas, nesse trimestre, que sempre antes de entrar efetivamente no assunto da nossa lição, eu estarei fazendo algumas considerações que eu vou chamar a partir de agora de considerações pertinentes. São algumas considerações importantes a se fazer. O nosso objetivo aqui na Academia de Pregadores, sem dúvida, é trazer uma mensagem de Deus ao seu coração, uma mensagem transformadora para a sua vida. Por isso você, mesmo não sendo professor da escola dominical, que é o nosso aluno aqui na Academia de Pregadores, terá a oportunidade de participar das nossas aulas ou de assistir às nossas aulas semanalmente. Divulgue a Academia de Pregadores, mesmo para pessoas não crentes, que quiserem ser nossos alunos aqui, com o intuito de aprender a palavra de Deus. Pois a escola dominical visa não só a vida de pessoas que já receberam a Cristo como seu Salvador, mas já disse e repito, ela é a maior ferramenta evangelizadora da igreja. Então convide os seus familiares, convide aquelas pessoas que têm o interesse de ter um conhecimento bíblico, divulgue a Academia de Pregadores, porque durante as nossas aulas nós estaremos, sem dúvida, trazendo também uma mensagem de Deus para o seu coração a partir dos conteúdos abordados em cada uma das nossas lições, mas nós temos como objetivo também subsidiar você, professor de escola dominical. Nós temos como objetivo, sem dúvida, dar algumas ferramentas teológicas, mesmo não sendo apresentadas pelo comentarista da lição, é lógico, mesmo que o comentarista da lição não apresente alguns argumentos teológicos, em nada vai depreciar os seus comentários. Na verdade, se ele fosse explanar o assunto de forma ampla, nós teríamos diversas páginas e a lição se tornaria inviável para o tempo que nós temos na escola dominical. Mas nosso objetivo, e por isso surgiu esse projeto na Academia de Pregadores, é subsidiar você, professor, com alguns argumentos, com alguns subsídios teológicos, a fim de que você realmente possa ser cada vez um melhor professor para a glória do nome de Jesus. Então vamos a alguns subsídios teológicos antes mesmo de entrarmos
no assunto da nossa lição. Vocês perceberão que geralmente nós passaremos pelos assuntos, pelos pontos da lição de forma rápida, porque nós queremos fornecer, repito, fornecer, auxiliá-lo com argumentos teológicos para que você seja um bom professor. O livro de Gênesis. O livro de Gênesis, como nós já falamos, é o primeiro livro do Pentateuco. Nós já dissemos também, já falamos também, que o Pentateuco é a base não só do Antigo Testamento, mas a base de toda a Bíblia. Eu gostaria de lhe apresentar, então, pelo menos duas abordagens muito especiais em relação ao Pentateuco, porém eu quero me limitar tão somente ao livro de Gênesis, porque este é o nosso objetivo nesta aula, apresentar a vocês o livro de Gênesis. Quando nós estudamos o Pentateuco e utilizamos um livro de panorama do Antigo Testamento, o livro tem o título de Conheça Melhor o Antigo Testamento, escrito por um autor chamado Stanley Ellison, um livro muito pedagógico, um livro muito prático, de muito fácil compreensão. O Stanley Ellison, neste livro, Conheça Melhor o Antigo Testamento, ele vai nos falar, na introdução ao Pentateuco, ele vai nos falar sobre a ênfase do Pentateuco na pessoa de Deus e a ênfase do Pentateuco do programa de Deus no estabelecimento do seu reino. Ao fazer a abordagem sobre a ênfase do Pentateuco na pessoa de Deus, como eu disse, iremos nos ater somente ao livro de Gênesis. O Stanley Ellison, ele diz que o livro de Gênesis, a visão panorâmica do livro de Gênesis, é que nós temos um Deus que apresenta a sua soberania sobre a criação, o homem e as nações. No livro de Gênesis, Deus é um Deus poderoso. No livro de Gênesis, Deus é um Deus que cria todas as coisas pelo seu poder, sem pedir conselho a ninguém, sem pedir opinião a ninguém. No livro de Gênesis, Deus é poderoso. O nosso comentarista, ele faz questão e é muito feliz nesta abordagem, quando ele nos coloca no primeiro ponto sobre o tema do livro de Gênesis, que tem a ver com a maneira como o livro inicia, Bereshit em hebraico, que quer dizer no início. O livro de Gênesis vai nos demonstrar esse poder de Deus nas palavras, nas línguas originais, ou na língua original do Antigo Testamento, que é a língua hebraica. Ele vai nos iniciar dizendo Bereshit bara Elohim, ou no princípio criou Deus. O Elohim no hebraico vai nos manifestar uma característica de Deus, que é o Deus Todo-Poderoso. Então, no livro de Gênesis, Deus é poderoso. Ele cria todas as coisas pelo seu poder, sem pedir opinião a ninguém. A sua soberania, aliás, o livro de Gênesis, Deus é soberano. Quando nós pensamos sobre a ênfase do programa de Deus no estabelecimento do seu reino, o livro de Gênesis vai nos falar sobre a necessidade e preparação do regulamento do reino de Deus. Ao estudarmos a matéria de eclesiologia, e em breve você, que é o nosso aluno aqui na Academia de Pregadores, terá acesso a cursos com conteúdos intensamente teológicos, e você poderá estudar a eclesiologia, que é a doutrina da igreja, estuda a igreja de forma eclesial, estuda a igreja como o corpo de Cristo, como a noiva do Cordeiro, como a virgem imaculada do Cordeiro. Quando nós estudamos eclesiologia, nós estudamos sobre o reino de Deus. Jesus veio e estabeleceu o reino de Deus. Mas o reino de Deus já estava sendo estabelecido ao longo da história, desde que Deus criou todo o universo. Nós aprenderemos isso durante o nosso trimestre, nas lições que discorreremos durante o trimestre. Deus estava estabelecendo o seu reino. O livro de Gênesis, então, vai nos falar sobre a necessidade e a preparação do regulamento do reino de Deus. O livro de Gênesis, como o pastor Cláudio Honor de Andrade coloca na nossa lição, no primeiro ponto, perceba que nós estamos já discorrendo os primeiros pontos da lição, ele vai nos colocar de forma muito própria que o livro de Gênesis foi escrito 15 séculos antes do nascimento do Salvador. Nós aprendemos então com Stanley Ellison que o livro de Gênesis foi escrito por volta do ano de 1443 antes de Cristo, ou seja, 15 séculos antes do nascimento de Cristo. O Stanley Ellison vai nos apresentar ainda a extensão histórica do livro de Gênesis, e é muito bom
quando nós temos o conhecimento disso e através do estudo da matéria de panorama do Antigo Testamento, nós adquirimos este conhecimento, o Stanley Ellison, ao nos apresentar a extensão histórica, ou seja, qual o período de história que o livro de Gênesis cobre. A extensão histórica de Gênesis é de 2.369 anos. O livro de Gênesis começa com a história da criação do universo, a história da criação do homem, e ele termina com a morte de José. Ou seja, depois que Deus criou o homem, depois que passou pelas genealogias, depois que Deus chamou Abraão, depois que Deus levantou já uma descendência a Abraão, José foi vendido para o Egito, levou a sua família, o seu pai Jacó e os seus irmãos, que quando estudamos história de Israel, nós aprendemos que entraram 66 pessoas no Egito, juntamente com José, a sua esposa e os seus 2 filhos, toda a nação de Israel, que Deus tinha dito a Abraão que faria dele uma grande descendência, eram 70 pessoas, mas o povo de Israel ficou cerca de 400 a 430 anos no Egito, e nós temos o discorrer dessa história no livro de Gênesis. O livro de Gênesis vai encerrar, entretanto, antes do povo de Israel sair do Egito, porque isso já está ligado ao livro de Êxodo, o segundo livro do Pentateuco. O livro de Gênesis vai encerrar-se com a morte de José, ou seja, vai cobrir um período de aproximados 2.369 anos. O livro de Gênesis tem uma extensão geográfica também. Estudar a geografia bíblica é muito importante. Aproveite, você é o nosso aluno aqui da Academia de Pregadores para fazer os nossos cursos teológicos, onde nós estudaremos a geografia bíblica. A geografia bíblica torna os fatos da Bíblia mais reais, vai nos mostrar o cenário geográfico onde os fatos da Bíblia aconteceram. O livro de Gênesis tem a sua extensão geográfica, então, desde a Mesopotâmia. A palavra Mesopotâmia quer dizer entre rios, entre o rio Tigres e o rio Eufrates. É a atual localização do Iraque, do Irã. Então, as histórias do livro de Gênesis, elas acontecem ali. Você verá nas nossas próximas lições, quando falarmos da localização do Éden. O Éden estava possivelmente localizado nesta região onde está hoje o Iraque. Então, o livro de Gênesis cobre uma extensão geográfica da Mesopotâmia até o Vale do Nilo, no Egito, que é o berço da raça hebraica. Foi o lugar onde Deus colocou o seu povo para que o seu povo se multiplicasse, a fim de cumprir a sua promessa feita a Abraão. O livro de Gênesis tem também alguns objetivos. E dentre os objetivos que nos são apresentados pelo Stanley Ellison, no seu livro Conheça Melhor o Antigo Testamento, você pode adquirir em qualquer livraria evangélica. O Stanley Ellison vai nos dizer que o primeiro objetivo de Gênesis é um objetivo histórico. E ele tem como objetivo proporcionar uma narrativa autêntica da origem nobre do homem ao ser criado por Deus. Ele vai nos proporcionar uma narrativa da queda do homem, do início do pecado, com as devidas consequências e corrupções do pecado ou originadas pelo pecado. O primeiro objetivo do livro de Gênesis é um objetivo histórico. Como nós falamos aqui na introdução da nossa aula, o livro de Gênesis é o único, nos traz a única narrativa lógica. A única narrativa lógica. Vocês perceberão que nós estudaremos em algumas lições posteriores, nós falaremos sobre a teoria da evolução, a teoria, a doutrina, não teoria, porque a doutrina bíblica, a doutrina da criação. Falaremos também sobre a evolução teísta. Talvez você nunca pesquisou, nunca se atentou para a evolução teísta. Nós falaremos disso à frente, mas o primeiro objetivo do livro de Gênesis é um objetivo histórico. O livro de Gênesis tem também um objetivo teológico. Qual o objetivo teológico do livro de Gênesis? Salientar a sabedoria de Deus sobre a criação e enfatizar a responsabilidade do homem para com o Deus soberano. O livro de Gênesis vai dar o pontapé inicial a toda a nossa base de ensino teológico. O livro de Gênesis vai falar sobre o pecado, e a partir do momento que o ser humano peca,
nós precisamos discorrer sobre a doutrina, ou a amartiologia, a doutrina do pecado, e vamos chegar à soteriologia, que é a doutrina da salvação. E a doutrina da salvação vai abarcar, a doutrina da salvação vai envolver, a doutrina da salvação, ela vai ser o cerne de toda a nossa teologia, porque nós iremos mostrar as ações de Deus para salvar, para resgatar o ser humano, as ações deste homem, a responsabilidade do ser humano para com Deus. E isso está ligado ao segundo objetivo do livro de Gênesis, que é um objetivo teológico. Stanley Ellison vai nos apresentar ainda as contribuições singulares do livro de Gênesis. Contribuições singulares do livro de Gênesis. A primeira contribuição singular que o Stanley Ellison vai nos apresentar é que o livro de Gênesis vai falar sobre a soberania de Deus. Nós já fizemos essa abordagem agora há pouco. Deus é soberano no livro de Gênesis. Ele está fazendo tudo pela sua própria vontade, para mostrar a toda a humanidade e a todo o universo, às hostes angelicais, a todo o universo criado, que ele é soberano. E sendo um Deus soberano, ele sempre está no controle de todas as coisas. Deus jamais perde a sua soberania. A segunda contribuição singular que o Stanley Ellison vai nos apresentar nesta abordagem sobre o livro de Gênesis é que o livro de Gênesis apresenta o único registro autêntico do início de todas as coisas, e nós afirmamos isso agora há pouco. A terceira contribuição singular, o livro de Gênesis vai nos falar sobre a entrada do pecado no mundo. Como o pecado chegou, nós estudaremos isso nas próximas lições. Por que o ser humano pecou? Qual foi o cerne do pecado? O que levou realmente Adão e Eva a pecarem, a se rebelarem contra Deus, a desobedecerem à ordem de Deus? O livro de Gênesis contribui para isso. A quarta contribuição do livro de Gênesis é que ele é o livro dos grandes julgamentos sobrenaturais de Deus. Por ser um Deus soberano, o livro de Gênesis vai nos apresentar também a justiça de Deus. E nós falaremos nas aulas a seguir sobre o equilíbrio de Deus em todos os seus atributos. Deus é um Deus misericordioso, mas é um Deus que julga, é um Deus que precisa vindicar a sua justiça através do seu juízo. E o livro de Gênesis vai nos apresentar alguns julgamentos sobrenaturais. O primeiro deles, a maldição como resultado da queda. O segundo, o dilúvio, que foi o julgamento universal de Deus. Nós estudaremos em uma das nossas lições a universalidade do dilúvio. O terceiro julgamento, a confusão de idiomas. Quando Deus disse ao ser humano que ele deveria se espalhar sobre a terra, e ele preferiu se ajuntar, dizendo, vinde, nos ajuntemos, construamos uma cidade para que o nosso nome seja célebre. E Deus confundiu a língua dos seres humanos para que eles pudessem se espalhar na terra. E o quarto julgamento nos apresentado no livro de Gênesis, o quarto julgamento sobrenatural de Deus, fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra esgotaram as medidas de Deus, as medidas da paciência, da longanimidade de Deus, e Deus executou então o seu julgamento. Percebamos que o livro de Gênesis nos apresenta também uma quinta contribuição singular. O livro de Gênesis é chamado por muitos estudiosos de o proto-evangelho, ou o primeiro evangelho. Eu sei que os evangelhos que estão no Novo Testamento, os 4 evangelhos, têm o objetivo de fazer uma narrativa da história de Jesus. São livros biográficos da vida de Cristo. Mas no livro de Gênesis nós temos o primeiro evangelho. Lá no capítulo 3, o versículo 15, quando o próprio Deus promete que a mulher geraria uma semente que pisaria a cabeça da serpente. Ali, para a glória do nome do Senhor, estava decretada a nossa salvação, a restauração do ser humano, a maneira que Deus usaria para religar o homem a Ele novamente, enviando o seu próprio Filho, o Deus Filho, que se encarnaria, sendo chamado por Paulo de segundo Adão, não para ser desobediente como Adão foi, mas para nos representar, toda a humanidade representada em Cristo, inteiramente submetido à vontade do Pai, inteiramente submisso à vontade do Pai, para cumprir
o que Adão não pôde cumprir. O livro de Gênesis é o proto-evangelho. A sexta contribuição singular do livro de Gênesis é a aliança abraâmica. Deus fez uma aliança com Abraão, para através dessa aliança com Abraão, fazer uma aliança com Israel. E através de Israel, manifestar o Messias ao mundo. E a sétima contribuição do livro de Gênesis é a maneira como o livro de Gênesis trata a cristologia. Como Cristo é apresentado no livro de Gênesis. O livro de Gênesis nos apresenta alguns tipos fundamentais de Cristo na Bíblia. E esses tipos fundamentais de Cristo na Bíblia são nos apresentados primeiramente através das profecias messiânicas. Por exemplo, o descendente da mulher, em Gênesis 3:15, é uma profecia de Cristo que viria para perdoar os nossos pecados. A semente de Abraão na aliança abraâmica, em Gênesis capítulo 12 e o versículo 3, está também apontando para Cristo. E o leão da tribo de Judá, em Gênesis, a partir do capítulo 49, o versículo 9, vai tratar dessa questão. A semente, o leão da tribo de Judá, levantado como soberano no mundo, é uma profecia que aponta para Cristo. Por fim, para findarmos essas nossas considerações que são necessárias e passarmos ao conteúdo da nossa lição, feito pelo nosso comentarista, o livro de Gênesis vai nos apresentar, como eu disse, alguns tipos de Cristo que são muito importantes. E você, professor de escola dominical, faça essa abordagem com os seus alunos na sua classe, para que os seus alunos possam entender a importância do livro de Gênesis. E com toda certeza, permanecendo conosco aqui na Academia dos Pregadores, nós lhe daremos subsídios, a cada semana, lhe daremos subsídios teológicos para que a sua argumentação seja uma argumentação convincente e que os seus alunos percebam que realmente você preparou a sua lição e encontrou um conteúdo aqui na Academia dos Pregadores, um conteúdo adequado para a sua ministração em sala de aula. Vamos então a pelo menos 5 tipos de Cristo que o livro de Gênesis nos apresenta. Adão é o primeiro tipo de Cristo nos apresentado nos Gênesis. E Adão tipificou Cristo como o cabeça da raça humana. Como cabeça. Eu já disse, repito, que Paulo chama Cristo de segundo Adão. E Paulo vai discorrer sobre o assunto da restauração, do pecado e da restauração promovida por Deus. E ele diz que o primeiro Adão pecou. E por causa do pecado do primeiro Adão, o pecado passou a toda a raça humana. Na sua carta aos Romanos, ele vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Paulo vai nos dizer que o primeiro Adão era carnal, mas o segundo Adão, que é Cristo, era espiritual. E ele trouxe a restauração de Deus para a nossa vida. Em Adão, a raça humana teve vida. Em Adão, a raça humana passou a existir, mas em Adão, a raça humana pecou. Adão é um tipo de Cristo porque em Cristo houve o perdão para a humanidade. Em Cristo, a nossa vida espiritual é restaurada. E em Cristo, nós temos o acesso ao Pai, que ao final nos garantirá, escatologicamente falando, nos garantirá voltar, o que eu chamo de ao jardim secreto de Deus, ao lugar da comunhão, ao lugar onde nós permaneceremos em plena comunhão com Deus novamente. O segundo tipo de Cristo que Gênesis nos apresenta é Abel, que tipificou Cristo pelo seu mais excelente sacrifício. Abel ofereceu um sacrifício mais excelente do que o seu irmão Caim. Nós passaremos por esta lição e você aprenderá que Caim ofereceu um sacrifício que não foi excelente, não por causa do tipo de sacrifício que ele ofereceu, mas devido à sua atitude, a atitude do seu coração como ofertante diante de Deus. Caim é o tipo de Cristo pelo seu mais excelente sacrifício. O terceiro tipo de Cristo que Gênesis nos apresenta é Melquisedeque, que tipificou Cristo como sumo sacerdote especialmente designado por Deus. Melquisedeque era rei de Salém e era também sacerdote. E Melquisedeque nos apresenta 2 dos 3 ofícios de Cristo. Jesus foi rei, profeta e sacerdote.
E em Melquisedeque nós temos um tipo de Cristo como rei e como sacerdote. O quarto tipo de Cristo que Gênesis nos apresenta repousa sobre a vida de Isaque, que tipificou Cristo como a longa esperada semente. Cristo como a longa e esperada semente. Tipificou Cristo também na sua submissão no altar de sacrifício e no relacionamento da noiva de um país distante. O relacionamento da noiva de um país distante. Uma noiva que foi buscada pelo servo de Abraão, uma noiva que foi encontrada por Eliezer e casou-se com Isaac, tipificando o relacionamento de Cristo com a sua própria igreja. E o quinto tipo de Cristo, que o livro de Gênesis nos apresenta, repousa sobre José, que tipificou Cristo de muitas maneiras. Eu já disse no início da nossa aula que José, na minha visão, é o maior tipo de Cristo na Bíblia. O maior tipo de Cristo. Aquele que foi vendido pelos seus irmãos, mas os alimentou depois. Jesus também foi vendido pelos seus próprios compatriotas, mas ele veio para prover a salvação. Aquele que não sucumbiu diante das dificuldades, mas acreditou num sonho que era a promessa de Deus para a sua vida e chegou até o final. E a Bíblia não nos relata, a Bíblia pelo menos não nos relata nenhuma falha que José tenha cometido. José representou Cristo, é o tipo de Cristo resistindo ao mal, sendo traído pelos seus irmãos e amado pelo seu pai, sofrendo pelos pecados dos outros, tomando uma esposa gentia quando estava no exílio e finalmente tornando-se soberano do mundo depois de redimir os seus irmãos. Este é o mais perfeito tipo de Cristo que o livro de Gênesis nos apresenta. Meus queridos alunos aqui da Academia de Pregadores, feitas estas considerações pertinentes, com toda certeza vocês perceberão que durante essas nossas considerações que nós já fizemos aqui, neste momento da nossa aula, nós já fizemos abordagens de alguns assuntos da lição. Nós vamos passar então aos assuntos comentados pelo pastor Cláudio Honor de Andrade nessa nossa primeira lição. Nós já falamos sobre o título da lição, falamos sobre o texto áureo, falamos sobre a verdade prática, falamos sobre o objetivo geral, já falamos sobre o ponto central da lição e nós passaremos agora às subdivisões da lição, a maneira como o nosso comentarista nos apresenta a nossa lição e discorreremos então sobre esses assuntos. O primeiro ponto da nossa lição vai falar sobre o tema, a data, a autoria e o local. Eu quero deixar aqui uma sugestão a você, principalmente a você, professor de escola dominical. Eu sei que em alguns momentos da escola dominical nós sentimos a presença de Deus na nossa vida e nós temos, como pentecostais que somos, com toda certeza, eu sei que nós temos alunos também que não são deste segmento pentecostais, mas principalmente como pentecostais que somos, nós temos o desejo que Deus faça realmente um movimento espiritual na nossa classe e que os irmãos sejam levados às línguas estranhas. Quando eu iniciei a minha vida como professor de escola dominical, algumas vezes Deus tomava o ambiente, e os irmãos falavam em línguas estranhas, e a escola dominical virava um culto pentecostal, e nós não conseguíamos sequer chegar ao final da nossa lição. Na verdade, se Deus quiser transformar a escola dominical em um culto pentecostal, batizar com o Espírito Santo, curar, Deus pode fazer tudo, porque Deus é soberano, é o que nós estamos estudando no livro de Gênesis. Mas o grande objetivo da escola dominical não é ser um culto de movimento pentecostal. O grande objetivo da escola dominical é ser uma agência de ensino da igreja. Uma agência de ensino que vai transformar a vida dos nossos alunos de forma doutrinária, vai transformar a vida dos nossos alunos de forma moral, de forma ética, que vai formar realmente o caráter de Cristo, impregnar o caráter de Cristo na vida dos nossos alunos. Então, você, professor de escola dominical, existem alguns pontos da nossa lição que são pontos muito técnicos e que não tem como nós ficarmos espiritualizando todas as coisas. Este primeiro ponto da lição é um ponto extremamente técnico. Vai falar do tema, da data, da autoria e do local.
e principalmente nesses pontos técnicos, eu e você, como professores de escola dominical, precisaremos nos preparar ainda mais. Precisaremos realmente ter um domínio do assunto que estamos ministrando, a fim de não sermos envergonhados e, principalmente, a fim de não provocarmos uma evasão dos nossos alunos da escola dominical. Com toda certeza, se você preparar bem a sua lição, e aqui na Academia dos Pregadores, nós estaremos trabalhando semana após semana, trimestre após trimestre, para te subsidiar nessa tão árdua tarefa de professor de escola dominical. Você que é um professor voluntário, e eu sempre valorizo muito o professor da escola dominical por isso, nós estaremos te subsidiando com instrumentos, com ferramentas, para que você seja um obreiro aprovado por Deus. Então, o nosso primeiro ponto vai falar sobre o tema, sobre data, autoria e local. Nós já falamos sobre o tema do livro de Gênesis. Por que chama Gênesis? Início, por causa da sua primeira palavra na língua hebraica, Bereshit. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim. No princípio, Deus criou todas as coisas. A data do livro de Gênesis, só para você não esquecer, nós já falamos que foi no século XV antes de Cristo. 15 séculos antes de Cristo foi quando este livro foi escrito, durante a caminhada do povo de Israel no deserto, ao sair do Egito pelas mãos, pela liderança de Moisés, mas sob a ação poderosa da mão do Deus de Israel. A autoria do livro de Gênesis, Moisés. Alguns estudiosos questionam a autoria de Moisés, porque existem alguns relatos em todos os livros do Pentateuco que, feito um estudo detalhado, são relatos realmente que não poderiam ter sido feitos por Moisés. Por exemplo, no livro de Gênesis, quando no capítulo 14, se não me falha a memória, quando o livro o autor vai discorrer sobre o momento em que Abraão foi buscar Ló, porque Ló tinha sido levado cativo. Abraão juntou 318 homens nascidos na sua casa e ele foi buscar Ló, que morava na região de Sodoma e Gomorra. Ló tinha sido levado cativo. O escritor vai nos dizer que Abraão perseguiu os inimigos de Ló até os limites da tribo de Dan. Note que o escritor ele fixa um ponto geográfico. Ele diz que Abraão perseguiu os inimigos de Ló até os limites da tribo de Dan. E nós sabemos que Moisés não entrou na terra prometida. Nós sabemos que Moisés não viu a distribuição da terra. Nós sabemos que Moisés não sabia onde era ou não os limites da tribo de Dan. Se alguém quer espiritualizar esse tipo de texto, ele vai dizer, mas Moisés recebeu uma revelação de Deus. Não, o livro de Gênesis foi escrito a partir da tradição oral. O livro de Gênesis foi escrito a partir da história que era contada de pais para filho. Como nós explicamos então que o livro de Gênesis é escrito por Moisés, porém existe no livro de Gênesis uma referência, uma nota à tribo de Dan, e Moisés não viu a tribo de Dan distribuída. Quando estudamos bibliologia, e nos nossos cursos teológicos, aqui na Academia de Pregadores, você estudará também a bibliologia. Quando estudamos a bibliologia, nós aprendemos que alguns copistas foram inserindo notas explicativas nos livros que iam sendo copiados. Nós chamamos de copistas ou amanuenses, porque eles copiavam realmente à mão, não havia imprensa gráfica. Então eles colocaram algumas notas explicativas para aquela geração que estava lendo aquele manuscrito copiado entender e se localizar, porque a geografia bíblica é importante, nós já falamos isso aqui. Então, quando nós lemos que Abraão perseguiu os inimigos de Ló até os limites da tribo de Dan, esse texto, até os limites da tribo de Dan, realmente não foi escrito por Moisés. Foi uma nota explicativa inserida por um copista séculos depois, para fazer com que aquela geração que lia aquele manuscrito compreendesse e vivesse a história. Porém, é inegável a autoria de Moisés, não só para o livro de Gênesis, bem como para todo o Pentateuco. Se Moisés não escreveu todos esses livros de forma integral, se realmente os livros que nós temos em mãos hoje têm alguma nota explicativa que foi acrescida por um copista,
E quando nós estudamos bibliologia, nós aprendemos que o texto bíblico é confiável. Essas notas explicativas não vão tirar a inspiração, não vão tirar a autoria de Moisés, muito pelo contrário, elas vão aclarar ainda mais a nossa visão deste livro, vão nos explanar, nos explicar esses livros de uma forma muito mais incisiva, mesmo tendo essas alterações, digamos assim, feitas por copistas, notas explicativas feitas por copistas, a autoria de todo o Pentateuco e o referencial de todo o Pentateuco, diga-se de passagem, na nossa aula de hoje do livro de Gênesis, repousa realmente sobre Moisés. Moisés foi preparado no Egito para ser faraó, para ser o governante de um império mundial. E com toda certeza, Deus agiu na vida de Moisés dessa forma, a fim de prepará-lo para estes momentos. Então Moisés escreveu o livro de Gênesis. O local onde o livro de Gênesis foi escrito. Ele foi escrito, como já falamos, durante a peregrinação dos filhos de Israel rumo à terra prometida. E o livro de Gênesis foi escrito entre o Egito e o Monte Sinai. Acredita-se, estima-se que do Egito ao Monte Sinai, o povo de Israel demorou 3 meses. 3 meses. E eles ficaram acampados cerca de 1 ano no Monte Sinai, onde Deus deu a lei para Moisés. Cerca de 1 ano eles ficaram acampados ali. E entre o Egito e o Sinai, ou seja, não somente nesse período de 3 meses, mas nesse período de 3 meses de caminhada e de 1 ano aproximado de permanência, que o povo de Israel permaneceu ali na região do Sinai, Moisés escreveu o livro de Gênesis para fortalecer a fé daquela geração que estava caminhando rumo à terra prometida. Aquela geração que tinha ficado por aproximados 430 anos no Egito, que só ouviam falar da história do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aquela geração que já estava perdendo a sua intimidade com Deus. Moisés vai escrever o livro de Gênesis para fortalecer a fé daquele povo, para relembrá-los da história, da ação criadora e soberana de Deus, a fim de que eles voltassem e construíssem uma fé sólida que os guiaria em toda a caminhada no deserto pelo percurso de 40 anos, a fim de conhecerem que o Deus de Israel é o Deus soberano. Nós louvamos a Deus, porque o Deus de Israel é também o nosso Deus. O Deus de Israel é o Deus que tem o controle sobre todas as coisas. Permita-me, neste momento, deixar uma palavra de Deus para a sua vida. Quem sabe você está enfrentando uma dificuldade, um problema, nesse momento de tanta instabilidade econômica que o nosso país enfrenta. Quem sabe você está passando por dificuldades, N dificuldades na sua vida, e tem pensado em desistir, em desanimar. Creia que o Deus de Israel é o nosso Deus. E na nossa aula, na aula de hoje, na nossa primeira lição, nós estamos aprendendo que o Deus do Gênesis, o Deus de Israel, o teu Deus e o meu Deus, é um Deus soberano. Ele tem o controle de todas as coisas. Creia na soberania de Deus para a tua vida e permaneça firme, porque assim como Moisés escreveu este livro, a fim de fortalecer a fé de Israel para caminhar no deserto, no período de 40 anos, até alcançar a terra prometida, ainda que você esteja passando o maior deserto da sua vida, o Senhor está ao seu lado. O Deus do Gênesis está ao seu lado para te fazer conquistar a terra prometida. Que o Senhor continue te abençoando de forma poderosa. Creia nisso. Muito bem, meus queridos alunos, vamos ao segundo ponto da nossa lição. O nosso comentarista, no segundo ponto, vai tratar sobre os objetivos do livro de Gênesis. Nas nossas considerações preliminares, nós já falamos de 2 objetivos do livro de Gênesis que você não pode esquecer de abordar com os seus alunos. Que você não pode esquecer para a tua vida. O livro de Gênesis tem um primeiro objetivo, que é um objetivo histórico, e um segundo objetivo, que é um objetivo teológico. Mas o nosso comentarista vai nos colocar aqui mais 2 objetivos, como eu disse no início, na nossa introdução, mesmo não trazendo os objetivos como nós abordamos através do livro Conheça Melhor o Antigo Testamento, do Stanley Ellison, isso não vai depreciar em nada os comentários
do pastor Cláudio Honor de Andrade. O que nós estamos fazendo é lhe fornecendo alguns outros subsídios para a sua aula. Então, o primeiro parágrafo, os irmãos irão perceber durante as nossas aulas que eu chamo muitas vezes o segundo ponto, e talvez eu chamo o subponto deste segundo ponto, mas às vezes eu falo o primeiro parágrafo deste primeiro ponto. Então, eu acredito que durante todo o nosso trimestre nós vamos criar uma afinidade nessa nossa maneira de nos referir aos pontos e subpontos da nossa lição. Fique tranquilo. Mas o segundo ponto, então, vai tratar sobre os objetivos do Gênesis. E o pastor Cláudio Honor de Andrade vai nos falar que o primeiro objetivo é fortalecer a fé da geração do Êxodo. Moisés escreve para mostrar ao povo de Israel o seguinte: o mesmo Senhor que criou todas as coisas e se revelou a Abraão era poderoso, soberano, o bastante para introduzi-los na terra prometida. Foi a abordagem que nós já fizemos. O povo de Israel precisava entender que Deus é sempre soberano. Ele está sempre no controle de todas as coisas. O profeta Naum nos diz que Deus tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Nós iremos discorrer durante as nossas lições, durante esse trimestre, iremos sempre repetir isso por algumas vezes, que Deus não é pego de surpresa. Ele tem o controle sempre de todas as coisas por causa da sua soberania e do seu poder, que está sobre todos os reinos da terra. O segundo subtópico, ou segundo parágrafo deste segundo ponto, o nosso comentarista vai nos colocar como segundo objetivo do livro de Gênesis, responder às grandes perguntas da vida. Responder às grandes perguntas da vida. Nós já fizemos também essa abordagem em relação ao livro de Gênesis aqui. Quais são as grandes perguntas da vida? Quem fez o universo? De onde viemos? Para onde estamos indo? Como nós já abordamos anteriormente, são perguntas levantadas pelos filósofos gregos. Porém, eu e você, como servos de Deus, eu e você, como estudiosos da palavra de Deus, temos a convicção, e nós estudaremos nas lições posteriores sobre a doutrina da criação, que o homem foi criado por Deus, e ele é sustentado por Deus. Ele pecou contra Deus, mas ele está de volta ao jardim secreto. O Espírito Santo está restaurando a nossa humanidade, restaurando a nossa vida, a fim de nos levar de volta à comunhão com Deus. Muito bem, meus queridos, passemos ao terceiro ponto da nossa lição, que vai nos falar sobre o conteúdo de Gênesis. Vocês perceberão que nós já tratamos sobre tudo isso aqui, mas nós queremos, durante todas as nossas aulas nesse trimestre, fazer uma passagem. Mesmo depois de apresentar essas considerações pertinentes, nós queremos fazer uma passagem, passar por todo o comentário da lição, a fim de que nós realmente cumpramos o nosso propósito de te subsidiar como professor da escola dominical. O conteúdo de Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 11, nós temos a história primitiva. A história primitiva. Como Deus criou o ser humano, como Deus criou a terra, como Deus criou os luminares, como Deus disse, haja luz. Nós estudaremos isso já em outra lição. Nós vamos estudar o porquê que Deus disse, haja luz, criou primeiro a luz, e depois, só no quarto dia, Deus criou os luminares, o sol para governar o dia, a lua para governar a noite. Por que que Deus disse, haja luz, e depois ele precisou criar sol e lua e as estrelas? Como Deus criou as hostes angelicais, como Deus criou o espaço, como Deus criou o tempo. Deus criou o tempo. Deus não precisa do tempo para habitar. O tempo de Deus no grego, na língua grega, é o kairos, é o tempo qualitativo, é o tempo onde cada coisa ocorre dentro do seu tempo. Mas para criar as coisas para o nosso mundo, para a humanidade, Deus precisava criar o tempo, o cromos, que é o tempo cronológico, é o tempo sucessivo, onde cada coisa ocorre concomitantemente à outra. Nós iremos estudar isso. Então, do capítulo 1 ao capítulo 11, nós temos toda essa história primitiva, a história desta criação, o começo da civilização, através de Noé,
o começo da civilização anteriormente a isso, mesmo depois do pecado, através de Adão, através de Caim, através de Sete, que foi um filho que Deus deu a Adão e Eva no lugar de Abel. E do capítulo 12 ao capítulo 50, nós entramos em contato com o início da história de Israel. Eu tenho certeza que durante as nossas aulas você irá se apaixonar pela história de Israel. A história do povo de Deus, a apaixonante história do povo de Deus. O povo que Deus escolheu para, através deles, trazer o Salvador ao mundo. E do capítulo 12, quando Deus chama Abraão, na verdade, a chamada indireta de Abraão está no capítulo 11 de Gênesis, quando a Bíblia nos diz que Terá saiu de Ur dos Caldeus em direção a Canaã. Na verdade, alguns dizem, eu já ouvi pessoas pregarem e ensinarem, e você que é pregador da palavra de Deus, você que está conosco aqui na Academia de Pregadores e que gosta de pregar a palavra de Deus, participe também das nossas aulas, pois as nossas aulas lhe fornecerão argumentos bíblicos teológicos para as suas mensagens, para uma mensagem sólida, uma mensagem alicerçada na palavra de Deus. Eu já ouvi pregadores afirmarem que a chamada de Deus para Abraão era para Terá. E porque Terá não cumpriu a sua chamada, Deus transferiu a chamada de Terá para Abraão. Isso não é verdade. O texto do capítulo 11 de Gênesis só nos diz que Terá saiu de Ur dos Caldeus em direção a Canaã, porque a Bíblia está escrita numa linguagem patriarcal. Enquanto Terá estivesse vivo, o autor, o escritor sagrado, nunca iria dizer que Abraão saiu de Ur dos Caldeus levando Terá. Não, porque Terá era mais velho, a Bíblia está escrita na linguagem patriarcal, e a linguagem patriarcal obedece essa hierarquia familiar. Por isso o texto bíblico diz que Terá saiu de Ur dos Caldeus em direção a Canaã. E ele levou Abraão, levou Ló, levou a esposa de Abraão. Mas quando nós lemos no livro de Atos, o discurso de Estevão, antes de ser martirizado, Estevão faz uma síntese da salvação. Lá pelo capítulo 5, capítulo 7 de Atos, Estevão vai ser enfático no seu discurso e vai dizer, havendo Deus aparecido ao nosso pai Abraão em Ur dos Caldeus, antes de habitar em Harã. No livro de Gênesis, a primeira vez que Deus aparece a Abraão, no capítulo 12, Abraão já estava em Harã. Mas Deus chamou Abraão em Ur dos Caldeus, de acordo com as palavras de Estevão, antes de ser martirizado. Deus chamou Abraão em Ur dos Caldeus. Na prática, ele contou desta chamada para o seu pai Terá, e o seu pai Terá acreditou na chamada de Deus para Abraão e não para Terá. Porém, eles habitaram em Harã por um determinado tempo, Terá morreu ali, e Deus então disse a Abraão, sai agora da tua terra. Abraão habitou um tempo, não sabemos quanto tempo, mas um tempo suficiente para que Harã fosse chamada de sua terra, porque Harã não era sua terra era Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, como já falamos, a região hoje onde está o Iraque. Mas Abraão já tinha ficado um tempo suficiente em Harã para que Deus dissesse, sai da tua terra e do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu tenho certeza que você irá se apaixonar pela história do povo de Israel. O primeiro conteúdo que o nosso comentarista nos colocará aqui, só para nós passarmos, escorrermos aqui, porque nós já falamos sobre isso, é sobre a criação. Alguns críticos literários dizem que o livro de Gênesis não fala de nada literal, não é real. O livro de Gênesis é uma alegoria. E quando nós estudamos a literatura judaica, nós aprendemos que uma das características da literatura judaica que nos diz que o fato descrito realmente aconteceu é a riqueza de detalhes. Riqueza de detalhes. Lugares, pessoas, a maneira de agir destas pessoas. Aquilo que aconteceu é uma descrição rica. E o livro de Gênesis nos apresenta uma história real, com riqueza de detalhes. A história da criação. O segundo conteúdo do livro de Gênesis é a queda e a degradação humana. Nós teremos uma lição somente para tratarmos deste assunto. A queda do ser humano, a degradação do ser humano, a corrupção do ser humano, como isso ocorreu, qual foi o resultado de tudo isso. E nós apresentaremos, sem dúvida também, o que Deus fez para restaurar esse ser humano. O terceiro conteúdo de Gênesis, que é uma marca para a história do mundo, é sobre o dilúvio. Nós estudaremos também uma lição
somente sobre o dilúvio. Iremos aprender que o dilúvio foi de forma universal e não local. Foi um tratamento universal de Deus. Deus vindicou a sua justiça através do seu julgamento universal. O quarto conteúdo de Gênesis é o começo da civilização. Como todas as coisas começaram, as narrativas genealógicas que Gênesis faz, os lugares onde as pessoas habitaram, como começaram a povoar a terra. E o quinto e último conteúdo de Gênesis, nos apresentado pelo nosso comentarista, é a origem da nação de Israel. Principalmente encerrando o livro de Gênesis com a vida de José, que foi uma peça-chave na formação do povo de Israel. Quando você estudar conosco aqui na Academia dos Pregadores sobre a história de Israel, Israel como nação, nós aprenderemos que para termos uma nação nós precisamos de 4 elementos. Precisamos de povo, território, sistema de governo e sistema legal. Povo, território, sistema de governo e sistema legal. E Deus formou o povo de Israel, usando José como uma peça-chave lá no Egito. O Egito protegeu, embora o povo estivesse sendo oprimido, mas ninguém entraria no Egito, que era o império mundial da época, para tirar o povo de Israel ou para matar o povo de Israel, dando fim ao projeto de Deus. Como eu já disse e repito, o profeta Naum nos diz que Deus tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. O povo estava sendo oprimido depois da morte de José, isso já no livro de Êxodo, mas o povo estava crescendo. Porém, José foi uma peça-chave de Deus para a formação do povo de Israel. Muito bem, meus queridos alunos aqui da nossa Academia de Pregadores, você que nos assiste, você que ainda não é o nosso aluno, mas terá a oportunidade de se matricular. Eu tenho certeza que, através das nossas aulas, dos nossos cursos, o Senhor vai abençoar grandemente a sua vida. Estamos chegando ao final da nossa aula. E na nossa conclusão, o nosso comentarista nos coloca algo muito interessante. Ele diz o seguinte, que o livro de Gênesis tem alguns contrastes entre o primeiro e o último versículo de Gênesis. O livro de Gênesis começa dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra. E ele encerra nos falando, e morreu José da idade de 110 anos. Quando nós fazemos esta observação, nós aprendemos que o livro de Gênesis começa com uma alegria. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus estava ali fazendo todas as coisas. E ele encerra como que de forma triste, falando da morte de José, falando que José foi embalsamado. Porém, o livro de Gênesis vai nos dizer que antes de sua morte, José fez jurar os seus irmãos. José cria, José acreditava nas promessas de Deus. A vida de José, como eu disse, é o maior tipo de Cristo na Bíblia, é um grande exemplo para todos nós. A história de José, que nós aprendemos desde o departamento infantil da escola dominical. José creu nas promessas de Deus. Meu querido, Gênesis vai nos afirmar que José chamou seus irmãos e disse, eu morro, mas certamente o Senhor vos levará daqui para uma terra que prometeu a Abraão, Isaque e a Jacó. E vocês irão me prometer que não sepultarão os meus ossos aqui, mas vocês me levarão para ser sepultado em Canaã. Lá no livro de Êxodo, o escritor vai fazer questão de nos afirmar que quando o povo de Israel saiu do Egito, saiu levando muitas riquezas, mas eles levaram os ossos de José. Então o livro de Gênesis, aparentemente terminando com a triste notícia, a trágica notícia da morte de José, embora José morreu na mais avançada idade, ele vai nos alegrar, porque José é um exemplo de esperança. Por isso, apesar do luto que encerra esse livro de Gênesis, todos nós, servos do Senhor Jesus, somos chamados a herdar a vida eterna, tendo no Senhor a promessa que foi feita a Abraão, que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Que o livro de Gênesis, que o seu conteúdo, os seus ensinamentos, as ações de Deus através do livro de Gênesis, as contribuições singulares que o livro de Gênesis nos transmite, que ele possa transformar a sua vida,
que ele possa realmente impactar a sua vida e mudar a sua história. Eu quero encerrar aqui as minhas palavras nessa nossa primeira aula, mais uma vez sendo grato a Deus por esta tão rica oportunidade, por essa oportunidade tão magnífica. Mais uma vez parabenizando a Academia de Pregadores por esta iniciativa tão importante para a Igreja do Senhor Jesus. A escola dominical, que é tratada muitas vezes simplesmente como mais um culto da igreja e talvez o culto menos frequentado. Que a partir de agora isto mude na sua vida. Que você seja uma ferramenta de Deus para mudar esta ideia na sua igreja. Que a escola dominical possa ser vista não simplesmente como mais um culto, mas que ela seja realmente encarada como a maior agência de ensino da igreja. E que o Senhor transforme a sua vida espiritual e a sua vida ministerial a cada dia. A você, nosso fiel aluno aqui na Academia dos Pregadores, que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor te recompense, permaneça conosco, fique conosco durante todo esse trimestre. Aproveite, você que está assistindo essa nossa aula inaugural, deste novo projeto, que não é o nosso aluno, se matricule, traga mais pessoas, ajude-nos a divulgar este projeto, que é um projeto do Reino de Deus para a sua vida. Nós contamos com você, um grande abraço, a paz do Senhor Jesus. Estaremos juntos durante todo esse trimestre para a glória do nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe a sua casa e prospere a sua vida a cada dia. Voltemos novamente com o irmão Eli, com essa voz abençoada. Que o Senhor te abençoe, irmão Eli, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor Anderson Silva, estreando aqui na Academia de Pregadores com esta riqueza de conteúdo. Glória a Deus por isto. Estamos muito felizes, iniciando mais um projeto, esta novidade que agora chega até você em todo o Brasil, em todo o mundo, na sua casa, mesmo você que, quem sabe, não está no Brasil e não tem a oportunidade de participar da Escola Bíblica Dominical na sua igreja, mas agora a EBD está indo até a sua casa, está chegando aí no seu lar para abençoar a sua vida e também a sua família. Que Deus te abençoe, querido amigo, e lembre-se, este estudo completo, esta sequência de aulas preparatórias já está disponível em nosso site, academiadepregadores.com.br. Você acessa o site e ali dentro tem todos os cursos, os novos cursos que nós lançamos neste momento. A classe de adultos, a classe para os jovens e também a classe para os adolescentes, todos eles com a primeira aula já disponível para você, tá ok? E na quarta-feira da semana seguinte, nós liberamos a aula do próximo domingo e assim, sucessivamente, a cada semana, uma aula preparatória na quarta-feira para você fazer suas anotações, estudar um pouco melhor e preparar a sua aula do domingo na escola dominical. Que Deus te abençoe. Obrigado a todos que estiveram conosco. Se você ainda não é um assinante, acesse agora o site, faça a assinatura e por apenas R$ 49,90 você tem acesso a todos os cursos dentro do site, estes que aqui estamos falando hoje e também todos os demais, com o pastor Alderi Nelson Rocha, pastor Tony Garcia, pastor Carvalho Júnior, pastor Napoleão Falcão, pastor Moisés Martins, e agora, pastor Anderson Silva, pastor Rafael Belo e também o pastor Tiago de Assis. É a Academia de Pregadores, a melhor escola de teologia online do Brasil, levando conteúdo de qualidade até você. Um grande abraço e nos vemos no próximo evento.